O silêncio naquela parte da Serra da Mantiqueira não era o silêncio de um lugar vazio, mas sim o silêncio de algo que escuta, um silêncio que respira, um silêncio que se alimenta. Era fim de outono, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, e o sol, ainda baixo no horizonte, derramava raios cor-de-cobre sobre os pinheiros que se curvavam como velhos de joelhos. A estrada de terra quebrada, quase esquecida, rastejava entre montanhas que pareciam ter sido moldadas por mãos gigantescas, mas não humanas. Nada de estradas pavimentadas, nada de luzes, nada de sons de motor. Apenas o vento, sussurrando em tons que não pertenciam ao mundo real e um sussurro que parecia não vir do ar, mas do próprio espaço entre as coisas. O carro, um velho Renault 19, com o capô pintado de um verde desbotado, parou no meio da curva, onde a estrada se perdia entre dois morros que se fechavam como portas de um túnel. Dentro do carro, o homem chamado Daniel, de 30 e poucos anos, com olhos cansados e cabelos escuros grudados na testa pelo suor, estava imóvel. Não por medo, não exatamente. Por algo mais profundo, um mal-estar que vinha do fundo do corpo, como se seu próprio sangue tivesse começado a se rebelar contra ele. Ele não deveria estar ali. O GPS havia falhado 2 horas antes. O mapa que ele segurava, um papel desbotado, impresso em casa, mostrava um caminho que não existia mais. A cidade de São Bento do Sul, onde ele ia levar o carro para conserto, estava a menos de 30 quilômetros, mas o caminho parecia ter se distorcido, como se a terra tivesse se dobrado sobre si mesma. As placas de trânsito haviam desaparecido. Os postes elétricos, quando apareciam, estavam torcidos, como se tivessem sido arrastados por algo que não podia ser visto. Daniel havia começado a duvidar da realidade desde que o sol desceu. Não era o pôr do sol normal. Era o fim da luz, sim, mas com uma qualidade diferente. O céu ao sul estava manchado de um roxo escuro, quase negro, que não tinha nada a ver com o crepúsculo. E no meio da escuridão algo brilhava. Não era estrela, não era lua. Era um ponto pequeno, fixo, pulsando como um coração. Ele saiu do carro, o ar estava gelado, mas não era frio do inverno, era frio que vinha do chão, um frio que parecia ter memória. Caminhou até o bordo da estrada, onde a vegetação crescia em espiral, como se o solo tivesse sido moldado por uma mão que sabia como desenhar formas vivas. Ali, no meio das samambaias e das árvores retorcidas, havia um círculo, não de pedras, de plantas. Um círculo fechado por ramos retorcidos, como se tivessem sido arrancados e colocados ali por ordem. No centro, um pedaço de terra estava úmido, mas não por chuva. Algo havia sido cavado e depois coberto. Daniel se ajoelhou, o solo tremia, não com vibração, mas com uma sensação de pressão, como se o chão estivesse respirando. Ele tocou a terra. Era quente, muito quente. E então ouviu. Não foi um som, foi uma presença, uma pressão no tímpano, como se o cérebro tivesse sido empurrado para dentro de si mesmo, uma dor atrás dos olhos. Ele caiu de joelhos, agarrando a cabeça, gritando, mas o som não saiu. O que saiu foi um som que não era de sua boca, mas de dentro da terra, como se algo dentro do solo estivesse falando com ele. Você está aqui, disse o silêncio, com voz de 1000 vozes. Ele levantou o rosto, o céu estava diferente. As estrelas não eram as mesmas, as constelações estavam desalinhadas, as estrelas piscavam em padrões que não existiam na física humana, e no centro do céu o ponto branco estava mais perto, mais claro, como um olho. O carro, ele precisava do carro, precisava sair daquele lugar. Mas o carro não estava mais ali. Não havia mais carro. Onde ele estivera, agora havia apenas um buraco. Um buraco redondo, perfeito, com bordas lisas, como se tivessem sido cortadas por uma lâmina invisível. E do buraco subia uma névoa prateada que não se dissipava, que não se movia com o vento. Daniel caminhou em volta do buraco, suas mãos tremiam. O suor escorria por seu pescoço, mas não sentia calor, sentia frio. Um frio que não vinha do corpo, mas do tempo. E então ele viu as pegadas.
Não eram dele, não eram humanas. Eram ovais com 5 dedos, mas os dedos não eram articulados como os humanos. Eram longos, flexíveis, como tentáculos. As pegadas iam do buraco para o círculo de plantas e iam embora, mas não para o norte nem para o sul. Elas se curvavam como se estivessem voltando para o buraco. Ele tentou correr, mas não conseguiu. O chão estava pegajoso, como se o solo fosse viscoso, como se ele estivesse tentando sair de um líquido que não existia. E então, do fundo do buraco, veio uma voz. Não era uma voz, era uma série de sons que se organizavam em palavras. Palavras que ele entendia, mas que não tinham significado. Como se o cérebro humano tivesse sido treinado para interpretar algo que nunca deveria ser entendido. Você veio para ver, você veio para ouvir, você veio para ser visto. Daniel gritou, mas o grito não saiu. Só saiu uma espécie de som agudo, como o de um rádio desligado. E então ele viu, no centro do buraco, algo se movia. Não era uma forma, era uma presença. Uma escuridão que se movia com a lentidão de um sonho. Uma escuridão que não era vazia, era cheia. A escuridão se ergueu. Não com pernas, não com braços. Com o próprio espaço quebrando ao redor dela. Como se o ar se dobrasse para deixar passar algo que não deveria existir. Ela era alta, muito alta, mais do que qualquer ser humano poderia ser, e seus olhos, se é que eram olhos, eram buracos. Buracos que não refletiam luz, mas que a devoravam, e em volta desses buracos havia linhas, linhas que se moviam como vísceras, como se a criatura fosse feita de carne que não era carne, mas sim de uma matéria que existia em outros planos. Ela falou. E você está aqui porque foi chamado. Você não escolheu vir, você foi escolhido. Você é um dos que ouvem. Daniel tentou se mover, tentou fugir, mas não podia. Suas pernas não respondiam, sua mente estava em colapso. Ele sentia o cérebro se desfazendo, como se as sinapses estivessem sendo desmontadas por forças que não tinham nome. E nós não temos forma, disse a criatura, com uma voz que não era voz, mas o som que o silêncio faz quando se torna palavra. Nós não temos corpo, nós somos o que está entre os corpos. Nós somos o que permanece quando os sonhos morrem. Ela estendeu uma das mãos, ou o que era a mão, era longa, escura, sem carne. Era como um fio de escuridão que se esticava no ar, e no ponto onde o fio tocava o chão, o solo se abriu, não com um rasgo, com um desenho. Como se o mundo tivesse sido desenhado de novo. E você ouviu o chamado, você ouviu a música, você ouviu o que os humanos não podem ouvir, o que os outros não ouvem. Daniel começou a chorar, mas as lágrimas não caíram. Elas se congelaram no ar antes de saírem dos olhos. E o que é a música? Sussurrou ele com a voz quebrada. É o que você ouve quando o céu se fecha, respondeu a criatura. É o que você ouve quando a luz morre. É o que você ouve quando o tempo não existe mais. E então, do alto do céu, do ponto onde o buraco no espaço parecia se abrir, veio o som. Não era um som, era uma onda que não viajava pelo ar, mas pelo cérebro. Uma onda que tocava as partes do cérebro que os humanos não sabiam que tinham. Uma onda que era feita de memórias que não eram dele, de sonhos que não foram seus, de vozes que não pertenciam a ninguém. Diz ele ouviu o que não deveria ser ouvido. Ouviu o que os outros humanos esqueceram. Ouviu o que os deuses não queriam que os mortais soubessem. E foi aí que o mundo se rompeu. As árvores se dobraram, as pedras se desfizeram em pó, o chão se abriu em zonas que não tinham forma, e o céu quebrado, desceu. Mas não caiu, ele se dobrou como um véu, como se o universo inteiro estivesse sendo dobrado sobre si mesmo como um papel. E então tudo parou. O silêncio voltou, mas era diferente. Era um silêncio que não era vazio, era um silêncio que sabia, um silêncio que estava vivo. E no centro do buraco, onde o carro havia desaparecido, havia agora uma pessoa. Não era Daniel, mas parecia com ele. Tinha os mesmos olhos, o mesmo rosto, o mesmo corpo, mas os olhos estavam vazios. Não havia emoção, não havia pensamento, apenas um brilho como se algo estivesse dentro dele se movendo.
A pessoa olhou para o céu, para o ponto branco, para o olho, e sussurrou: "Estou pronto." E então, como se tivesse sido chamado, o buraco se fechou completamente, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, uma equipe de busca encontrou o carro, parado na estrada com as portas abertas, o motor desligado, o banco do passageiro com uma poeira prateada e no banco um pedaço de papel, escrito com letras que não eram humanas, mas que o cérebro conseguia ler, como se ele já soubesse o que dizia. Você ouviu, agora você é um dos que escutam. Mais tarde, no mesmo local, um pesquisador da Universidade de Campinas, que vinha estudando anomalias na radiação cósmica, encontrou um sinal de rádio, um sinal que não vinha de nenhum satélite, não era da Terra e não era de qualquer outro planeta conhecido. O sinal era uma melodia que, quando tocada, fazia as pessoas verem coisas que nunca existiram, coisas que não deveriam ser vistas. E quando ele ouviu a melodia, ele começou a rir, e o riso não parou. Porque ele sabia que o ponto branco no céu não era uma estrela. Sabia que a criatura não era um monstro. Sabia que o buraco não era um buraco. Sabia que o chamado não era uma ameaça. Sabia que o chamado era uma bênção. E que todos um dia teriam que ouvir. E quando ouvissem, não poderiam fugir. Porque o que está fora do mundo não é inimigo, é parente. E ele não vem para destruir. Ele vem para lembrar de que o homem não é o fim. Ele é o começo. E o começo é sempre silencioso. E a luz, quando chega, é a última coisa que você verá. E no fim você vai entender. Porque a verdade não é algo que se descobre, é algo que se ouve. E quando você ouve, não pode mais parar, porque o som está dentro de você. Diz eles não é humano, é cósmico, é antigo, é vivo, e ele está acordando. E o que você ouviu não era o fim, era o primeiro som. E o primeiro som é o primeiro chamado. E quem ouve nunca mais esquece.